Eu estou muito feliz que o padre Júlio Lancelotti aceitou o nosso convite de conversar com a gente ao vivo aqui no Cidade Alerta. Vocês sabem que eu sou de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, mas estive trabalhando na Record de São Paulo durante 6 anos e foi de lá que eu vim aqui para Londrina. Em São Paulo, o padre Júlio Lancelotti, que é da paróquia São Miguel Arcanjo, faz um trabalho belíssimo com moradores de rua, com famílias carentes, com a comunidade carcerária. Me dá imagens, por favor, que a gente tem do padre Júlio Lancelotti na celebração de uma missa, por exemplo, lá na Cracolândia. E é lá, é em pontos assim, que ele consegue estar cada vez mais próximo dessa comunidade, que não dá para negar, é marginalizada pela sociedade. E não me cabe aqui julgar o motivo pelo qual esse ou aquele está na rua. Obviamente você está vendo todo mundo sem máscara, porque são imagens feitas antes dessa pandemia. 6h17, o padre Júlio Lancelotti está comigo ao vivo por telefone agora. Põe o post do padre, por favor, feito através das redes sociais. Já são mais de 200 mil visualizações do vídeo e 3 mil comentários. O padre resumiu a cena na seguinte frase: inacreditável, ponto. Londrina, ponto. Paraná, ponto. Retrato do Brasil. Padre Júlio Lancelotti, uma honra tê-lo com a gente aqui no Cidade Alerta Londrina. O senhor se assustou com essa imagem, como todos nós, né? O senhor coloca retrato do Brasil. Infelizmente, essa é a realidade vivida por moradores de rua em todo o país, padre. Boa noite. Boa noite, Juliano. Boa noite a todos que nos acompanham. Realmente, essa imagem me trouxe uma questão não só de um fato, de um local, mas que é o retrato do Brasil. Hoje, essa intolerância é muito grande, a população de rua aumenta no Brasil todo, só aqui em São Paulo houve um aumento de 53%, no Rio de Janeiro há um aumento exponencial da população de rua, assim como em Curitiba e grandes cidades como Londrina, mas Porto Alegre, a Natal, Manaus, a Vitória, em todo o Brasil. O IBGE não faz o censo da população de rua, mas o IPEA estima hoje em 220 mil pessoas pelas ruas das grandes cidades brasileiras, e um fenômeno que também deve atingir a cidade de Londrina, como todas as grandes cidades do nosso país. O aumento dessa população, que é atingida pelo desemprego, pela ausência de respostas do poder público, inadequação das respostas, algumas vezes, não sabemos o caso de cada lugar, mas nem sempre acertamos nas respostas, nem a igreja, nem o poder público, nem a sociedade. Então, padre, nesse caso, para todos nós, sim. Nesse caso, a gente viu o copo de água sendo arremessado contra o morador de rua. Obviamente que um ato que não dá para se admitir de forma alguma. Mas a gente já viu casos no Brasil de moradores de rua sendo queimados vivos, de agressões extremas. Esse tipo de situação, esse preconceito, essa marginalidade, ela está mais latente no momento agora em que está todo mundo nervoso, todo mundo meio preocupado, porque não sabe para onde vai com essa pandemia. As pessoas estão mais intolerantes com os moradores de rua, com as pessoas menos favorecidas, padre, nesse momento que a gente está vivendo agora? Eu acredito que a pandemia agravou a situação da população de rua, mas essa intolerância com o morador de rua, ela já é antiga. Nós temos na lembrança ainda aquela questão do Pataxó, que foi queimado em Brasília. Temos o massacre dos moradores de rua em 2004 em São Paulo, que até impulsionou a criação do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Então, essa é uma situação latente, que está sempre presente. Quando nós colocamos, não estamos querendo julgar as pessoas dessa casa, desse comércio. Inclusive, quando me mandaram o vídeo, até citavam qual era o nome do local. Eu não quis colocar o nome do local, porque não se trata de simplesmente culpabilizar uma pessoa, mas de todos nós olharmos para nós mesmos e todos nós pensarmos como nós agimos em relação à população que está pelas ruas das nossas cidades. Padre, o senhor coloca muito bem essa questão. Eu falei sobre isso hoje no Balanço Geral, que eu também apresento aqui em Londrina, e eu disse o seguinte,
é muito fácil a gente culpar apenas uma pessoa. Eu acho que essa imagem reflete uma realidade. E quem de nós, e eu pedi para que todo mundo em casa fizesse esse exercício, quem de nós nunca virou os olhos para fingir que não viu uma pessoa na calçada pedindo esmola? Quem de nós não fechou o vidro do carro correndo e fez de conta que não ouviu quando alguém bateu no vidro no semáforo para pedir uma esmola? Ou seja, uma imagem dessa deve servir para todo mundo refletir. Eu concordo com o senhor, não é culpar o dono do estabelecimento, não. É óbvio que ele está errado pelo que ele fez. Mas todos nós temos que entender que a parcela de culpa tem que ser dividida entre todos, né, padre? Sem dúvida, todos nós temos que pensar, porque isso não acontece só na porta de um comércio. Às vezes acontece na porta das nossas igrejas. Também na porta das igrejas, às vezes jogam água e expulsam as pessoas. Também em seguranças de templos religiosos, não só católicos, de qualquer credo, também colocam moradores de rua para fora. Quando nós colocamos isso, nós não somos juízes dessa pessoa que jogou água. Eu não o conheço, não sei o nome, não quero ser cruel com ninguém, porque nós podemos jogar a água no morador de rua, mas também jogar um julgamento na cabeça de alguém que fez um ato que foi normatizado, foi normalizado, foi banalizado. Mas eu acho que isso que você diz, Juliano, todos nós temos que pensar se nós também não agiríamos dessa mesma maneira. Isso é uma coisa muito séria, muito triste. Aí diz o motivo, vocês estão procurando a família dele, parece que já até localizaram. Agora, o serviço social já não deveria ter feito isso. Alguém se aproximou desse senhor, alguém percebeu as dificuldades que ele vive, percebe que ele tem dificuldade, a gente vê pelas imagens que tem dificuldade, se percebe ali também a indiferença de alguns frente ao que está acontecendo. Então, é um simbolismo. Esta cena não deve servir para vingança, nem para ódio, nem para boicote. Ela deve servir para que nós assumamos a nossa responsabilidade de olharmos outras pessoas. Parece que você disse que o nome do senhor é Gessé. Há muitos Gessés pelas ruas do Brasil. Não olhemos com indiferença nem com crueldade para essas pessoas, mas olhemos que eles são nossos irmãos, nossas irmãs e que necessitam da nossa presença, da nossa amizade, da nossa solidariedade, do nosso vínculo, para que não sejam tratados de maneira cruel. Que essa situação não é um fato único e isolado. Ele se repete em muitos lugares. Aqui em São Paulo é comum ver moradores de rua, que nós estamos com calor hoje de 37 graus na cidade de São Paulo, e eles não têm acesso à água potável. E há pessoas que preferem jogar o copo de água contra eles do que dar a água para eles se dessedentarem. Então, eu acredito que essa cena deva servir para uma tomada de consciência e para que todos nós percebamos que o morador de rua é nosso irmão. Padre, muito obrigado pela sua participação no Cidade Alerta. Já era admirador do seu trabalho, eu acho que o senhor foi extremamente claro, extremamente... o senhor foi no ponto, no cerne da questão ao falar desse caso. Muito obrigado por nos ajudar nessa discussão que vai muito além desse caso. Vai falar da situação do morador de rua e a gente vai continuar repercutindo esse assunto no Cidade Alerta. Que Deus nos abençoe e muito obrigado pela sua participação, padre. Obrigado, Juliano. Um abraço para você e um abraço para Londrina. Que Londrina seja uma cidade acolhedora e amorosa e acolha os mais pobres e os sofridos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, padre. 6h25.